Salve, salve, gente! Para todos que estão aqui assistindo mais um episódio do nosso videocast. Hoje temos a honra aqui de receber o Will, Samir e Michel para uma conversa na bolinha do zóio. Firmeza? Gente, muito obrigado aí por terem topado esse convite, de estarem aqui com a gente, dividir aí um pouco das experiências dos esportes com bola, né? Temos aqui do lado o Will, que tem uma trajetória recente aí com o rugby. Temos o Samir, que pratica futebol de 5, né? E temos o Michel aqui, que eu sei que é peladeiro aí das várzeas de Pirituba e escreve também, poeta. Então, pedi para vocês começarem se apresentando. Vou começar aqui pelo Will. Beleza. Primeiro, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Will, trabalho uns 10 anos com cinema, né? A gente já trabalhou junto muitas vezes. Muito. Já participou de muita coisa. E aí, recentemente, há quase 2 anos agora, eu fui chamado para jogar rugby em cadeira de rodas. Eu sou uma pessoa com deficiência, nunca fui cadeirante, então tem esse desafio. E agora eu tô nessa vida dupla aí. E é isso. E obrigado por estar aqui. Dividir a vida aí entre ser atleta e ser cineasta. É isso. Da hora. Samir, se apresente pra gente, por favor. Opa, primeiro é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu sou o Samir, tenho 21 anos, sou atleta da seleção de futebol de cegos e estamos aí na luta para trazer o melhor para o nosso país, né? É isso. E você, Michel? Bora lá, satisfação, Daniel, Will, Samir, prazer aqui estar com vocês. Sou Michel Yakiniman, sou escritor, já conheço também Daniel de uma caminhada aí dessa literatura de quebrada, né, que a gente vem há algum tempo já traçando letras, caminhos, imagens, enfim, né, e venho do bairro de Pirituba, que é da zona noroeste aqui de São Paulo, mas o meu trabalho como escritor também tem uma ligação direta com o futebol, principalmente com o futebol de várzea, futebol de rua. Seu nome também, né? O meu nome, tem gente que fala que sim, mas eu tenho outra versão. É porque um crítico apontou que tinha a ver com o nome de um jogador nigeriano. Mas tem a ver também, de alguma maneira tem a ver. E aí, então, parte do meu trabalho, ele passa muito por essas prosas, né, que tentam falar do futebol, das belezas do futebol, mas também, às vezes, das tristezas do futebol, enfim, das graças, da poesia. E vamos trocar essa ideia aí, para trocar um pouco, né, de conhecimento. Satisfação em estar com vocês. Obrigado aí pelo convite, mano. Firmeza total. Will, queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que é o rugby, para quem não conhece. Fala um pouco aí do Ronins, que eu sei que você faz parte. E conta um pouco como é que foi essa caminhada aí de sair, ou melhor, ou de partilhar aí a sua experiência de vida entre estar num esporte que não é muito conhecido no Brasil, né? E tá aí operando câmera em vários trabalhos audiovisuais que eu sei que você fez. Foi tudo uma coisa, como muita coisa na minha vida, né? Tudo é meio doido. E aí foi meio que do nada, assim, as coisas foram acontecendo. Porque ano passado eu tava numa... Ano passado não, há 2 anos atrás eu tava numa agência, mas de publicidade, eu tava fazendo uns trabalhos com eles, de vídeo. E aí um dos clientes era um centro de reabilitação, que chama Acreditando. E aí esse centro tem alguns atletas que são treinados por eles. Um deles é o Lucas Junqueira, que é um atleta da Seleção Brasileira de Rugby, há vários anos aí, defendendo o nosso país e jogando muito. É difícil até jogar contra ele até no treino. E aí eu fui gravar o Campeonato Brasileiro de Rugby, ali no Centro Paralímpico Brasileiro, com o pessoal do CPB e tudo mais. E aí eu fiz a gravação de uns jogos, gravei alguns jogos do Ronins, que estava acontecendo naquela tarde. E aí, quando eu tava terminando tudo, fui guardar as coisas, tava guardando os equipamentos, aquela hora gostosa que a gente sempre tem. A desprodução. É isso. E aí tinha o pessoal da Associação Brasileira de Rugby, me viram trabalhando, né? Eu tive paralisia cerebral no nascimento, né? E aí me deixou com algumas lesões físicas, né? E um delayzinho
neurológico. E aí, quando eu tava saindo já pra gravar, chegou o Higino, que é o presidente da BRC, e o pessoal da BRC falou, pô, você não quer jogar rugby, não? Eu acho que a sua deficiência é elegível, você vai poder jogar. E aí, o que você acha? Eu falei, pô, nem sabia que existia o esporte, primeiro de tudo. Eu não sabia que o rugby em cadeira de rodas existia, e muito menos que eu ia poder jogar, né? Eu nunca fui cadeirante, então tem isso. E aí eu falei, pô, vamos aí. A minha primeira resposta já foi sim, assim, eu falei, pô, vamos ver como é que é. No mínimo eu vou ter um treino ali, vou ver se é legal ou não, e a gente... Só que aí, pra gente ter a classificação, é sempre muito perto do primeiro campeonato, pra saber se você pode jogar ou não. E acabou que eu fiquei apaixonado pelo rugby, sério, assim, e aí eu entrei pro Ronins, que é um time aqui de São Paulo, da capital, e aí eu comecei a treinar com eles meio pra saber como é que era, vamos ver, também fazer um exercício. De repente eu tava 3 vezes por semana em todos os treinos, eu tava fazendo academia pra melhorar meu treino em quadra, eu tava pegando todas as regras, vendo vídeos de jogos, e aí eu falei, pô, fui pego, já era. O bichinho mordeu. Isso. E aí quando foi quase um ano assim que a gente tava nesses treinos intensos, teve o primeiro campeonato regional, que aí eu fui me classificar lá. Eu cheguei no dia do jogo, a classificação foi meia hora antes. Então a gente foi pra Campinas, levando cadeira, todo mundo, assim, sem eu saber se eu ia poder jogar ou não. E aí chegando lá, fizeram toda a parte da classificação, né, os exames. Aí eles falaram, pô, você pode jogar. O rugby tem algumas particularidades, né? Então, pelo nível de lesão, você vai ter uma classificação. E essa classificação tem uma classificação máxima do time em quadra. Então, são 4 jogadores que vão de meio ponto, que é quem tem muita lesão, às vezes não tem o tronco, não abre e fecha os dedos e tal, até 3,5, que é o ponto mais alto que é permitido no rugby. E aí, na nossa ideia, a gente brigava pelo 2,5, né? Eu queria ser 2,5. Acabei virando 3. Eu fui classificado como 3. E foi uma classificação, a gente tem 3 classificações, né? E aí teve essa primeira classificação, só tive uma até agora. E aí eu entrei e aí a gente começou a jogar. E aí, pô, estando lá é uma outra coisa, assim. A experiência de estar em quadra, de você sentir fazendo parte de um todo ali, um coletivo, que é uma coisa que a gente tem muito. Que o cinema tem muito, vídeo, a gente sempre teve muito isso, sempre tem. Então eu acho que não foi muito distante do que eu já vivia, tirando tudo que eu tive que aprender do zero. Sim. E é isso. E fala um pouquinho o que é o rugby, para quem não conhece, em termos de regra, de formato. Tem aquela... O rugby, por um acaso, tem gol? Aquela hora do momento da explosão? Como é que é? A gente usa uma quadra que é parecida com a quadra que é do basquete. É muito parecida. As cadeiras são um pouco maiores, né? Mais robustas, porque tem muita pancada. Então tem muito contato físico, tem muita... força física o tempo inteiro. Tem a nossa estratégia também, porque a gente tem segundos para fazer coisas. Então a gente tem aquela coisa de não poder voltar à quadra, igual do basquete. E tem os gols, né? Que é onde é a área do try, né? Da chave, que a gente tem que atravessar com o controle da bola. Passando lá você faz o seu ponto. E são 4 jogadores em quadra. A bola lembra um pouco a bola de vôlei. Não é aquela bola do futebol, do rugby, o rugby de andante, né? Que a gente diz. Então ele é uma bola que ela quica, ela tem o efeito, a força também. E aí os jogadores formam 8 pontos em quadra, né? Que aí estão os 4 jogadores em quadra, pode ser substituído a qualquer momento. Isso é tranquilo. E aí os pontos, aí a coisa assim, uma vez que a bola tem um inbounder, que é o que começa a jogada. Ele tá do lado de fora do gol, da quadra ali, e ele dá o primeiro passe. O juiz colocando a bola no colo dele já começa a contar os segundos. Ele tem 10 segundos para dar esse primeiro passe. Senão a bola é dos outros. E aí o cara que recebe, a gente tem esses 12 segundos para atravessar o meio da quadra. Então é uma coisa que a gente tem que calcular os segundos o tempo inteiro. Então, fora tocar cadeira, alguém te batendo e as coisas acontecendo, pensando no passe, a gente tem que pensar no tempo, sempre. E aí, depois que atravessa, 40 segundos para fazer o gol.
E aí é como se fosse um handball. Você joga a bola em direção ao quadrado, o retângulo e Isso. acerta. Não, mas a gente não pode. A gente joga pro cara atravessar. A gente tem que atravessar o try com a cadeira. É a como gente... se fosse um futebol americano, Total. nesse sentido. Rompimento de linhas. Isso. A gente é praticamente dominar território e avançando, e é isso. Que da hora. E Muito quando, legal. e quando eu comecei, assim, eu não sabia nem virar a cadeira. Eu não sabia virar para um lado e para o outro. Eu não sabia brecar direito. Eu não sabia fazer nada, assim. Absolutamente nada. Até para quem pensava que quando eu ia começar, eles falaram, pô, é bom que você tem mobilidade boa, você vai conseguir fazer umas coisas legais, você vai ser rápido e tal. É bom esse lado, tipo, de ter menos lesão, me facilita em muita coisa, mas o de não ser cadeirante me dificulta em muita coisa. Então, meio que uma coisa nivelou a outra, assim. Sim. E aí a gente tá nessa briga, assim, e aí o time sempre me ajudou muito. Todo mundo me ajudou demais, assim, eu acho que o Ronins, a gente tem uma união, uma força muito boa, assim. Todo mundo abriu as portas e falou, vamos aí, você já é um de nós desde o começo. Que da hora. E comecei a produzir os vídeos deles também, né? Nossa, porque a gente, eu falei, já tava aqui mesmo, a gente tava numa conversa, O tava... audiovisual não te larga, né? Não tem como. E aí dá aquele gostinho, você fala, pô, se eu posso fazer, se eu posso ajudar, tamo aqui mesmo, vamos fazer. E é isso. Samir, e você, como é que chegou no futebol para 5? Então, cara, a minha história... Eu nasci com glaucoma congênito. E aí eu nasci enxergando com uma porcentagem baixa, mas eu enxergava já. E tinha que estar colocando colírio, cuidando, sabe? Que glaucoma é meio complicado. Aí com 7 anos eu perdi a visão. Acho que perdi praticamente 70% da visão. Fiquei enxergando muito pouco mesmo. Eu tava dormindo numa quinta-feira à tarde, uma coisa assim. Eu conto essa história, o pessoal dá risada, fala que... eu faltei na escola, eu tava acho que na segunda série, na primeira, uma coisa assim. E tirei um cochilo à tarde. E aí quando eu acordei, eu já acordei sem enxergar, batendo nas coisas. Foi bem difícil assim na hora. Aí minha mãe perguntava pra mim o que acontecia e eu, pequeno, né, não queria preocupar ela e falava que não tinha acontecido nada. Na verdade, eu não queria acreditar no que tinha acontecido. Só que aí depois eu tive que falar pra ela, pra gente cuidar, tomar alguma providência. Aí eu falei. E aí começou aquela doideira de cirurgia. Eu sei que eu fiz acho que 7 ou foi 8 cirurgias, mas aí não deu certo. Nenhuma conseguiu reverter a situação. E eu gostava muito de futebol já. Gostava muito. Aí, só que eu não conhecia o futebol de cegos. Aí eu colocava uma sacola na bola e ficava chutando a bola, sabe? Ou ia para um campo de areia, que lá eu chutava a bola e o atrito da bola com a terra dava pra ouvir onde ela tava. E aí jogava com o pessoal que enxerga, mas aí não tem como. Era uma diferença muito grande. O pessoal deixava lá, às vezes, eu fazia um gol, alguma coisinha, mas não tinha como não. E aí eu... Com 10 anos, eu fui para uma escola de cegos, que lá eu conheci o futebol de cegos realmente. Aí eu comecei a fazer treino, comecei a treinar, só que aí eu tive que parar, porque era no Ipiranga, e eu moro no Ermelino. Quem é daqui de São Paulo, da Zona Leste, sabe que por São Paulo ser muito grande, é uma distância enorme. E aí eu acordei, e eu novo, cara, não tinha como... Não conseguia, não me locomovia sozinho ainda. Dependia dos meus pais. Aí o meu pai até saiu do emprego por causa disso. Só que aí depois de um tempo não deu. Tipo, era muito sacrifício pra uma coisa que até então a gente não acreditava muito. Eu acreditava, só que era difícil pros meus pais porque eles viviam do trabalho deles. Eles colocavam comida em casa dessa forma, então não tinha como. E aí eu tive que parar, fui para uma escola pública de novo, perto da minha casa. Só que aí depois, cara, eu encontrei uns amigos que jogavam. E aí eu fiz um esforço, aí consegui ir lá no Centro Paralímpico. Aí comecei meus treinos, meu primeiro campeonato foi uma Série B. E não joguei muito, mas ali já deu pra perceber que era realmente o que eu queria pra mim, que eu já gostava, só que eu não tinha nenhuma noção, mano, de
por exemplo, não sabia que cego jogava bola, sabe? E aí eu comecei a conhecer, comecei a entender. Aí fiz meu primeiro campeonato, que foi a Série B, como eu tinha falado. Aí depois recebi minha convocação para Sub-15. Continuei treinando, me esforçando. Aí subi, fui para Sub-23. E antes da pandemia, consegui me integrar à principal. Aí meu primeiro campeonato com a principal foi a Copa Tango, na Argentina, que a gente foi campeão. Depois eu tive um Grand Prix da França, que foi lá na França, a gente foi campeão também. E o Desafio das Américas aqui em São Paulo. Foi ano passado, né, o Grand Prix da França? O Grand Prix teve em 22 e 23. Aí, a gente foi nesses dois e fomos campeão nos dois. E em 23, ano passado também, teve o Mundial, que a gente ficou em terceiro. Perdemos para a China nos pênaltis, mas foi jogão, mano. E ficamos em terceiro. E agora eu tô cuidando de uma lesão que eu tive o ano passado. Inclusive eu tô com a lesão desde o ano passado e tô me cuidando. Qual que é a sua posição? No futebol de 5 tem essa organização, como no outro futebol, de ter quem é mais lateral direito, esquerdo, centro, zaga? Tem, mano. Assim, por exemplo, no futebol de cegos, eu sou ala defensivo. E só que no futebol de cegos você tem que saber jogar em todas as posições. Tem que saber marcar, tem que saber atacar, porque dependendo da formação, cada hora você está em um lugar. Correria. E eu sou ala defensivo, jogo de fixo também e se precisar eu tô no ataque também. É desse jeito, futebol de cego você tem que saber fazer tudo. Da hora. Michel, e você? Me conta aí como é que... Primeiro, como é que você começou a escrever? Como é que surgiu a paixão pela literatura? Mas também já aproveita e conta como é que isso se mistura com o futebol. Se existe essa ligação aí na sua história. Sim, é uma ligação que tem, né? Tava vendo o Samir falar, parece um pouco as posições do salão, né? Do futebol de salão, né? É bem parecido. Os alas, né? E tal. Sim, bem parecido. Eu tô falando isso porque eu gosto muito de futebol de salão. Eu joguei muito futebol de salão, até mais que campo, assim. Pra mim tinha um sabor mais assim, de emoção de jogar. Mais rápido. Né? É, mais rápido e tal. Cara, eu depois, assim, que eu hoje em dia, já com uma carreira de ter escrito livros e tal, eu comecei a recapitular um pouco como é que eu me envolvi com a literatura, né? Porque a gente nasce em lugares que as nossas casas não têm livros, porque os nossos pais não tiveram uma educação básica, assim, né? Digna. Então a gente não tem livros em casa normalmente. A gente tá num tipo de sociedade que ridiculariza os moradores negros de periferia, as pessoas mais pobres com a educação. Então, qual é a nossa aproximação com a palavra, né? É muito, assim, difícil. A gente tem nosso jeito de falar, de escrever, mas ela não é prestigiada, não é valorizada. Então, eu não entendia qual era a minha ligação com isso, quando eu era pequeno ou até adolescente. Ainda que hoje eu vejo, assim, que... Por exemplo, eu venho de uma família que vem da Umbanda, então sempre teve esse lance do canto, do batuque, né? Isso tem muita poesia, tem muita, né, letra. Ou até mesmo de você ouvir guia, né, falando com você ali, um caboclo falando contigo, um preto velho. Tem muita narrativa também, né? Então isso é literatura também, né, mano? Mas a gente não tem essa ideia quando é menor. Agora, assim, no sentido da leitura... Como eu fui alfabetizado nos anos 90, que já tinha mais escolas disponíveis pra gente entrar, ainda que precária também, mas então vim de uma geração que foi alfabetizada. E a minha irmã, ela, como a gente era de famílias diferentes, porque a gente é filhos da mesma mãe, ela vinha de uma família que tinha acesso a gibis. Então ela sempre tinha gibis em casa que ela trazia e tal, e isso me ajudou muito a fazer leitura. E a ligação com o futebol já nesse mote é porque eu tinha um tio que ele colecionava a revista Placar, mano, dos anos 70, que foi um tempo, eu acho, quando ele trampava e comprava. E aí eu via uma época, assim, dessas camisas que você tá agora do Palmeiras da Academia, de coisas que eu não consegui viver, mas que eu via na revista. E aquilo ali, pra mim, todo dia que eu ia na casa do meu tio, eu ficava lá folheando, vendo e tal. Isso me movimentou uma leitura com o futebol, assim. E eu acho que começou, então, por aí esse interesse de texto e futebol junto. E eu não percebi, mas eu acabei, em relação àquilo que a gente desenvolve na escola de português, matemática, eu desenvolvi facilidade mais com escrever. Ainda que eu não tinha muito apreço por gramática, eu nunca tive. Porque a gente sabe que literatura também, gramática é um outro ponto, né? Sim. A gente escreve e há quem revise. É a matemática da... exatamente, a parte exata da língua portuguesa. Então eu não tinha muito apreço por isso. Mas eu me lembro, assim, que, por exemplo, tinha um lance que os amigos na escola, eles pediam pra mim escrever cartinha pras namoradas deles, por exemplo.
Porque eles achavam que eu sabia escrever. Então eles falavam, mano, tô querendo mandar uma cartinha aí pra mina ali e tal. Escreve você e põe meu nome e eu vou entregar, depois eu repasso com a minha letra. E aí depois eu fui entendendo, falei, caramba, os amigos já entendiam que eu tinha uma questão com a escrita que eu gostava e que eu gostava de ler, assim. Depois, um tempo, eu fui trampar num boteco também, e aí, então, sempre tinha um jornal de manhã, eu ficava lá lendo os jornais, né? Hoje eu reconheço também que essa coisa de ouvir rádio de manhã, ficar ouvindo lá com a minha avó, Paulo Barbosa, Zé Beto, essas coisas também traz muito, né? Que eles faziam as histórias ali. E, então, acho que a literatura vai partindo daí, vai desse convívio. E o futebol, mano, tem a ver muito com a nossa história, acho que é uma história brasileira mesmo, né? Da gente que se apaixonar por isso desde cedo, porque sempre tem alguém que tá afim de levar a gente pra futebol, ou porque, no caso de morar em Pirituba, numa época de periferia mais rural, tinha os campinhos de terra, logo depois as quadras, depois os campinhos viram asfalto também, e a gente vai se organizando ali pra jogar com a molecada, né? Então, logo também nesse convívio da rua, eu lembro assim, que eu andava com os pipeiros, mas não era pipeiro, eu andava com os jogava bolinha de gude, mas não gostava de bolinha de gude, andava com os skatistas, mas não era skatista, então futebol foi o meu mote. Foi onde eu me situei melhor, assim. E entre os esportes e as práticas, assim. E aí, então, ali, de você começar a conviver no futebol da rua, logo começa a conhecer os moleques que estão jogando nos times também, nos campinhos, que são os times mais organizados, né? Que é os times de várias, às vezes, que tem os moleques ali, os times de dente de leite, de fraldinha e tal. E você Então, chegou a jogar em algum time? cheguei a jogar nesses times, né? Então, em Pirituba, primeiro, eu me lembro que uma vez a minha mãe, ela vendia doce na rua, assim, fazia uma barraquinha e vendia doce. E um dia um cara apareceu lá e veio eu e um amigo chutando latinha, assim, na calçada. E ele era motorista de ônibus. Ele falou assim, ó, tem um campo lá no bairro de Taipas. Vão lá tal dia, tal hora, 7 da manhã, que vocês vão jogar lá no Fraldinha, na época, né? A gente tava com 7 para 8, assim. E esse meu amigo, que ele, inclusive, o apelido do meu amigo era Bola, de tanto que ele gostava de jogar futebol. Era um apelido racista, primeiro por causa da bola 8, mas que depois virou o apelido dele e chamou Bola. Sim. De bola 8 ele virou Bola. De tanto que ele também era um moleque que desenvolvia muito, assim, era muito habilidoso. Então a gente começou a jogar no Taipas ali, que é um time que fica bem na beira da estação entre Jaraguá e Vila Clarice, da beira do trem, né? E aí esse campo foi um dos primeiros. Depois dali pro Jardim Regina, Centro Esportivo de Pirituba. Aí é onde você começa a ir para outros bairros, né? Minhas primeiras idas pra Zona Leste, pra Zona Sul, foi pelo futebol, assim. Sim. Então o futebol também, ele era muito mais atrativo para mim do que a escola, por exemplo. Porque eu me sentia, assim, mais à vontade de aprender coisas, de estar com os amigos também. E aí disso começa a pegar essa vivência de querer ser jogador, e aí querer fazer teste e tal. Só que um dos primeiros times que eu aprendi que essa lógica matemática também é cruel foi na Zona Sul, porque um tempo meu pai era bombeiro do Jockey Clube, então eu fui jogar nos pequeninos do Jockey. Eu cumpri uma faixa dos moleques que entra pelo social lá, porque era um clube pago, mas tinha uma faixa social lá. E eu saía de Pirituba Vila Sônia, e um dos pioneiros lá do Joca, que é o seu Guimarães, ele ainda é vivo, eu vi até uma imagem dele esses dias, ele falava assim, ó, quando ele reunia os moleques no campo lá na Vila Sônia. Campo que acho que já não existe mais também. Ele falou assim, ó, no futebol é sempre 1 para 1000, 1 para 1000. Você é um que vai sair desses 1000 que estão aqui. Aí eu ficava falando, mas caramba, naquela época você falou, então eu vou ser o 1. Mas não vai ser, tá ligado? É muita coisa no caminho pra você ser esse 1. Então eu lembro que eu comecei a tentar e no máximo que eu cheguei assim num sentido mais de ser atleta foi jogar no AD Guarulhos, que é um time de Guarulhos que até hoje está na 4ª divisão de São Paulo, um time pobre que a gente, né, não tinha condição assim, por exemplo, de às vezes tinha uma condução, às vezes tinha uma alimentação, mas muitas vezes não tinha. Então você vai indo, mas aí desistindo também. Principalmente porque você chega num tempo que você tá no juvenil ali, só molecada. No junior você começa a ter contato com o profissional. Daí você vai vendo o profissional que passa fome, cara que vem de outro estado e não consegue ver a família, que os caras prometem um dia que vai pagar, no outro dia o time perde e ninguém aparece. E aí a hora que você começa a olhar, e aí você fala, caramba, tô morando com a minha mãe trabalhando ali na escola de merendeira, o bicho tá pegando, não dá mais. Então E você aí, vai e retraindo, aí né? você levou essa paixão do futebol pra literatura. Sim, aí foi um caminho, né? Porque nesse meio tempo, né, uma das coisas que tava já pegando também muito em quebrada é essa vivência cultural mesmo, rádio comunitária, hip hop, sempre teve, né, antes o samba, enfim. E eu me envolvi muito com rádio comunitária, porque o meu pai e o meu tio, eles eram radialistas de rádio comunitária, né? Meu tio até hoje ele dirige uma rádio comunitária lá em Pirituba. E aí, a partir disso, então, eu comecei a ter uma experiência também com esse lance de retornar aos estudos. Eu completei o ensino médio, mas nunca pensei em fazer faculdade, nada disso, assim. A gente não tem experiência com isso, então também não vislumbra.
Mas através da rádio comunitária, um professor de história que chama Alex, ele me convidou a pensar disso, assim, você não pensa em estudar, já que você faz rádio, você se comunica com as pessoas, tá sempre envolvido nesse lance da cultura, da arte, enfim. Então, por meio dos estudos, eu também voltei a pensar em escrever, e aí isso virou próximo, porque no hip hop e no movimento punk tinha os zines, né? Então eu também andava com os punk, mas não era punk, mas gostava do zine. E isso vai levando a escrever. Aí o movimento de periferia também já tinham alguns escritores que estavam, né, surgindo com força. Sérgio Vaz, o Ferrez, o Buzi. Então a galera que também impulsionou, assim. Me responda, por favor. Qual é o valor mais alto? O universo. A terra. A vida. Ou o verso? A certeza é que o ser humano é um grão na imensidão da terra. Mas eu tinha um bloqueio de escrever sobre futebol no primeiro momento. Aí eu pensava assim, de tanto que eu gostava do lance, eu não conseguia escrever. Quem me provocou, assim, com esse lance do futebol foi uma escritora, uma Cidinha da Silva. Aí ela falou, Michel, por que você não escreve sobre futebol? Aí eu falei, putz, eu nunca escrevi sobre futebol, assim. Aí ela foi me incentivando. Aos poucos eu arrisquei colocando umas crônicas na internet, e isso daí depois resultou num trampo, assim, né? Num livro, que é esse trabalho aqui, o Crônicas de um Peladeiro, né? Que eu lancei em 2014. Então esse livro foi a minha primeira experiência de laboratório com as crônicas para futebol. Legal. Então aí foi surgindo, enfim, histórias várias, não só a memória, mas também a invenção, a crítica sobre esse futebol macro, enfim, né? E de colocar esse futebol também, que não é só o futebol macro, como foco, né? Sim. Porque tem muitos tipos de futebol, muitos tipos de formas de praticar esse esporte, né? E aí eu trago um pouco disso nesse livro. Legal, que eu tô reparando aqui agora, sem querer querendo, mas aconteceu, que nós temos 2 São Paulinos e 2 palmeirenses. Você é palmeirense, né, Samir? Então, somos eu e Samir do Palmeiras e o Will e... Olha aí. Virou um clássico, né? Virou um clássico, é Choque Rei. É bom que tem pouco, né, nos últimos anos. A gente tá jogando pouco, Palmeiras e São Paulo. Tem um site, né, depois também, se for possível colocar aí pra divulgar, que é o micheljakini.com. Eu deixei o PDF disponível, então é gratuito. E eu sei que as pessoas aí conseguem também fazer, né, aquela audição, né, a sonora do livro pelo PDF, assim. Sim. Hoje dá pra fazer um monte de coisa. É, né? Já tenho, né? Fala um pouco disso, Samir. Como é que você, com as suas questões de deficiência visual, lida com esse mundo online aí e tal, e tem conseguido achar saídas para poder, esses esquemas de literatura, para poder ler PDF, computadores adaptados? Qual é os desafios aí? Hoje tá tudo muito tranquilo, sabe? Claro que falta, vou dar um exemplo besta aqui, mas, por exemplo, tem muito filme interessante na Netflix que não tem audiodescrição, que sair já é mais complicado. Não tem como você colocar um celular para descrever um filme. Por exemplo, uma foto até dá, porque hoje em dia tem um aplicativo que o nome é Be My Eyes. Você coloca uma foto lá e descreve, fala até a cor do seu olho. Se você fuçar lá, ele fala se tem mancha no seu rosto, a cor do seu cabelo, então é muito interessante. You might wonder how blind people deal with everyday challenges. Well, normally the answer is simple. We're not that different from you. We play music. We go to school. We go to work. You get the picture. But sometimes the simplest things can be difficult, and we need a pair of eyes. Connect to First available helper. That's where you come in. establishing video connection. Through your smartphone, Be My Eyes connects the blind with sighted people through a live video connection. Simply choose if you need help or want to help by the click of a button. That's a nice picture of you and your family, Caroline. Is it for a present? Yes, it's a photo from my parents. You can help just by installing the Be My Eyes app, Correct image. and we'll notify you when someone needs your help. And if you're in the middle of something, don't worry. Someone else will step in. Tem muito filme muito interessante que a gente tem vontade de assistir e não assiste porque não tem audiodescrição, mano. Então fica complicado, sabe? Não é todo cego que tem alguém ali do lado pra ler. Às vezes o cara quer assistir sozinho pra descrever. Às vezes o cara quer assistir sozinho, quer, sei lá.
E não tem isso hoje, é difícil. Ó, por exemplo, você pode dar uma olhada. A maioria das séries da Netflix não tem Netflix, Globoplay, não tem audiodescrição. É uma ou outra que tem, as mais famosas, assim. E tem muita coisa interessante que não é famoso, velho. E fica complicado pra gente, sabe? Mas a tecnologia em si hoje tá se superando, tá cada vez ajudando mais todos os tipos de deficiência, né? A gente vê, a gente não imaginava, por exemplo, um aplicativo, você colocar uma foto, descrever até a marca que você está usando, descrever cor de pele, cor de cabelo, se o cabelo é enrolado, se é liso, então é muito interessante isso. Que demais, mano. E você, Will, no ramo do audiovisual, tem encontrado saídas? Eu sei que você também está trabalhando com pessoas com deficiência no audiovisual. Como é que você tem encontrado saídas para facilitar também o acesso às pessoas ao cinema? Eu acho que hoje, assim, o mínimo, que eu acho que já de uns anos pra cá, né, é ter a legenda, né, que era uma coisa que antes nem era pensado em ter. Então eram poucos, ou se era na TV era aquela que vinha sendo criada na hora e tinha uns erros ali e tal. Agora, pelo menos a nossa parte, assim, da nossa produção, a gente sempre tenta, tudo vai ter legenda. Todos os trabalhos nossos têm legenda. Já teve muito também as pessoas que fazem a Libras ali, né, nos vídeos. Também isso é uma coisa que foi vindo pra cá. Eu acho que ainda tem muita coisa que a gente tá engatinhando demais. Eu acho que não só no audiovisual, mas para pessoas com deficiência. A gente já evoluiu em muita coisa, mas a gente tá muito longe do que seria o ideal, né? Tanto de próprio meio de transporte, calçadas e coisas do tipo, quanto isso. Não ter a audiodescrição, muita coisa assim, ainda não... Eles têm essa barreira que a gente ainda tem que quebrar. Muita coisa melhorou, assim, eu trabalhei no Lollapalooza desse ano, e aí a gente viu como melhorou muito a acessibilidade, que antes nem era visto como uma coisa que a gente tem que ser pensada. Pra show, né, mano? Isso, e é um show de um tamanho, né, gigantesco, e aí a gente trabalhou fazendo essa função. Então a gente ajudava as pessoas para chegarem, colocar na van, da van ir para o lugar onde era mais próximo do palco, depois deixar a pessoa no palco. Aí tinha um palco elevado que podia ficar lá dentro. Então são coisas que a gente vai melhorando assim aos poucos, mas eu ainda acho que falta muita coisa. Do mesmo jeito que falta muito também, ligando aí com o esporte, tem muita coisa que o esporte está muito longe das pessoas com deficiência, né? Então, melhorou, tem uma proximidade muito maior do que teve, mas assim, eu, por exemplo, eu tenho 36 anos agora, eu fui conhecer o esporte paradesporto, assim, agora, 2 anos atrás. Então, eu sabia que existiam algumas coisas, eu via basquete em cadeira de rodas, achava legal, tudo, mas era muito distante da minha realidade. Por ser da Quebrada também a vida toda, fui da Zona Leste a vida toda, casei e vim pra Quebrada da Zona Sul. Então, é difícil ainda o acesso. Acho que estando lá a gente descobre que os acessos podem ser mais fáceis, assim. E tem muita escolinha, né? Muito treino. CPB ajuda muito isso, né? O Comitê Paralímpico Brasileiro, assim, ajuda muito. Então eles trazem pessoas para começar a treinar, conhecer o esporte, fazer vivências, né? Que é uma coisa bem legal que tem. Que aí você fica uns meses treinando um esporte para ver se o seu corpo se adapta, se você curte, se você vai fazer. Foi meio uma vivência meio já treinando, mas foi uma experiência meio que assim, vamos ensinar tudo, vai fazer o básico ali, vamos aprender, os primeiros treinos meus era separado da galera, então vai aprender a tocar cadeira, vai aprender a girar, a fazer o movimento completo, sabe? E eu, como PC, eu tenho uma coisa que eu tenho que estar pensando no movimento, para o movimento sair o mais próximo do que eu posso. Sim. Então, até de andar até hoje, então com 36 anos eu ainda tenho que pensar no meu movimento completo de andar, para andar o mais
próximo do que eu posso, assim, o melhor que eu posso. E para tocar cadeira, então, nem se fala, né? Porque, como eu nunca tinha feito, o tempo inteiro eu tenho que estar pensando nesse movimento. Então, você tem que estar pensando nesse movimento, pensando no passo, pensando em quem está vindo, pensando nos segundos. Então, são muitas coisas que a gente vai fazendo, assim. E é o que eu acho, assim. Eu acho que o cinema, assim, toda a parte audiovisual tá indo para um caminho de uma melhora, mas é igual o esporte, o paradesporto, né? O esporte paralímpico também, né? Eu acho que a gente ganha muita medalha, a gente tem muita coisa, a gente tem grandes campeões aí em milhões de esportes. A gente tá num documentário falando com pessoas com deficiência também sobre esportes com atletas, então a gente vê o quanto a gente ganha muito, a gente é muito bom no que a gente faz. Tem muita gente muito boa, mas o investimento não é o mesmo do que seria uma Olimpíadas. Então o esporte tem muita coisa ainda que tem uma diferença ali que a gente ainda tá engatinhando, né? Principalmente no marketing, eu acho. E é engraçado, né, você falar isso, que eu vejo que também a política pública tem um papel fundamental, né, de garantir algumas coisas, porque eu vejo o quanto um monte de projetos agora com a Lei Paulo Gustavo foram impugnados porque eles não conseguiram. Teve pessoas que me ligaram, falaram assim, o que eu posso colocar aqui? Obrigatoriamente no orçamento eu tenho que colocar 10% para questões ligadas à deficiência visual, né? A inclusão. Eu falei, nossa, mas que dificuldade, eu tô precisando de mais dinheiro, mais que 10%, porque pensando no nosso caso do projeto, a gente, tanto a questão de fazer o audiolivro, né, a gente também está fazendo audiodescrição para alguns filmes de quebrada, né, o Olhar de Edith já tem audiodescrição, já tem alguns filmes que a gente selecionou e está fazendo audiodescrição. E enquanto isso a gente tem todo um cenário no audiovisual que as pessoas não sabem nem o que é. E aí a política pública força as pessoas a fazer isso, eu acho que tem que fazer mesmo, para obrigar as pessoas a destinar o recurso a essa inclusão, mas ao mesmo tempo também precisa fomentar um conhecimento, né? Precisa ali ter oficinas e coisas que garantam as pessoas entender a importância disso, né? Porque eu vejo que a maior parte da galera tá na sua bolha ali e não sabe que existe todo um universo, né? Assim, eu descobri muita coisa por ser visão monocular, né? Enxergo só de um olho, mas também tem a coisa de você correr atrás, né? De entender que no mundo existem... Tipo, é isso, você passa no metrô, tem as marquinhas no chão, a pessoa não sabe que aquilo ali é para pessoas com deficiência, que usam, né, do esquema de locomoção e podem se guiar por ali, né? Então tem um monte de coisas da cidade mesmo, né, que não estão preparadas. Tem um lance na literatura, por exemplo, Daniel, que eu descobri também, fazendo os trampos de literatura, uma época agora, no ano passado, pelo interior, descobri que tem um sistema que chama Biblion, que é público, que é justamente para livro sonoro, livro digital, que aí qualquer pessoa pode acessar e emprestar muitas obras, assim, de vários tipos, né? Um dos meus livros também está sendo agora, eu acabei de fazer a sessão para colocar lá, de crônicas também na Medula do Verbo, e aí é isso, assim, é um trabalho público voltado para essa acessibilidade que a gente pouco conhece. Eu conheci porque eu trabalhei com a gerente do serviço e ela me falou, e eu falei, nossa, eu nunca vi isso, não sabia. E agora eu tenho lido livros por lá também, assim, porque mesmo a gente também vai lendo, né, os livros digital hoje tá mais fácil para emprestar, obras que são caras também. E lá tem um acervo, assim, público, que inclusive as pessoas podem sugerir de colocar suas obras lá, escrevendo, aí manda para uma análise breve, e aí depois tem que colocar num formato EPUB, né? Aí esse formato entra lá e fica disponibilizado gratuitamente para quem quer emprestar. Que demais. Samir, eu queria te perguntar, até assim, teve o Grand Prix em 2022, né? Vocês ganharam. Nesse mesmo ano, o Brasil perdeu a Copa do Mundo, né? E a gente mal ouviu falar sobre, né, a seleção brasileira de futebol para cegos ter sido campeã, né, nessa taça que é quase como se fosse a Copa do Mundo também, né? E aí eu queria saber o que você acha que leva a isso, assim, por que tem um desconhecimento tão grande assim e uma valorização que eu acho que é abaixo do que vocês mereceriam? Então, mano, vamos lá. Realmente, a Globo fez algumas transmissões de saída de Gramado, fez algumas filmagens lá. Eles não conseguiram ir, parece que eles iam até transmitir, só que deu algum erro lá,
que não conseguiram ir. Passou alguns trechos no Jornal Nacional e tal. Agora, levando para o lado que é um pouco complicado, mas eu vou dar minha opinião. O que eu acho é o seguinte, hoje o futebol convencional movimenta muito dinheiro, é muito marketing e gira em torno disso, cara. A gente tem que ser realista. E o futebol de cegos, se você, por exemplo, se você colocar, tô dando um exemplo aqui, o Palmeiras de futebol de cegos e o Palmeiras convencional hoje numa televisão, o que vai dar mais audiência? O convencional. Então, só que eu acho assim, tudo é questão de tempo. Assim como foi no feminino. O futebol feminino hoje, se você for parar para olhar, tá dando o devido lucro, tá tendo a devida visibilidade que tem que ter. E não tinha antes, cara. Então, eu acho que é questão de tempo. Só que essa questão de tempo que é o complicado. Essa é a minha opinião, não sei como funciona lá em relação aos clubes. Porque, por exemplo, eu acho que o Palmeiras, Corinthians deveriam ter equipe de futebol de cegos. Seria diferente, seria muito bom. A gente ia se sentir... Porque nós somos atletas profissionais, como todos. Como atleta, por exemplo, um atleta de alto rendimento, desses times grandes, eles treinam todo dia, treinam 2 vezes por dia. É como a gente faz a mesma coisa. Só que se você for comparar qualquer coisa, tudo tem discrepância, entendeu? Tudo é muito diferente. E mesmo assim, a gente segue na nossa luta, trazendo título para o Brasil. Graças a Deus, é uma alegria enorme estar fazendo parte da seleção. E todo mundo lá faz com muito carinho, com muita dedicação. E a minha opinião é essa. Cada um tira da sua opinião, mas a minha é essa. E você chegou a fazer gol nesse Grand Prix? Nesse Grand Prix 2023, eu fiz 3 gols. Que demais. E qual que é o gol, assim, que você acha que foi mais bonito da sua carreira? Assim, qual foi o momento, assim, que você viveu no esporte que você acha que foi mais incrível, assim? Vamos lá. Eu acho que o gol mais marcante pra mim foi o primeiro gol que eu fiz. O gol mais marcante pra mim foi o primeiro que eu fiz, que foi no escolar. Se eu não me engano, foi em 2018, 2017, uma coisa assim. Por ser o primeiro, entendeu? Agora, o mais importante, eu acho que foi o gol contra a Itália, o ano passado, que a gente tava precisando do resultado, a gente tava precisando empatar o jogo. Começamos perdendo o jogo por 1-0 e eu consegui fazer o gol. Esse, pra mim, foi o mais marcante pelo momento, sabe? Por ter sido um campeonato muito complicado, muito difícil e por essas variantes. Legal. E conta um pouquinho para quem não conhece o futebol de 5, como que é que ele acontece? Eu sei que tem uma coisa de não ter laterais, né? O goleiro, ele não é uma pessoa com deficiência visual normalmente. Tem a coisa da bola, que também é diferente. Conta um pouco para quem não conhece. Então, funciona assim. Tem uma banda lateral que tem 1 metro e um pouquinho. Se a bola passar por cima, é lateral. Só que enquanto ela bate ali, não é lateral. E o goleiro tem a área dele para orientar. Ele orienta a defesa, né? Passou do meio, ele não pode mais orientar, porque aí é falta. E aí, o que acontece? O goleiro, ele tá lá para orientar o time todo. Só que, por exemplo, se o cara tá no ataque, ele não pode orientar, porque fica muito barulho, muita gritaria, entendeu? E aí o goleiro fica ali para orientar a sua defesa. Ele orienta a defesa ali. Uhum. E a questão da bola? A bola, ela é uma bola de capotão normal, só que ela contém 5 chapas de guiso. É uma chapinha de ferro com as bolinhas de ferro dentro, para fazer o barulho. Dói um pouquinho o pé quando você chuta ali, mas é costume. Entendi. E ela é um pouquinho mais pesada que a convencional. E ela ajuda nessa coisa da sinalização auditiva, né? Para vocês entenderem onde a bola tá, se guiar no processo do ataque ou da defesa. Sim, ela ajuda. Porque, por exemplo, assim, os atletas, quando estão treinando todo dia junto e tal, eles já têm uma referência, sabe onde o outro tá. E quando o técnico passa a formação, você cria ela na cabeça. Por exemplo, vai ficar um no pivô, um na banda esquerda, no fundo, um
saindo com a bola na direita e o outro no meio na esquerda. Você já vai montar a formação na sua cabeça. Só que assim, vai movimentando. Aí quem enxerga pensa, mas quando não tem que movimentar, só vai ficar desse jeito. Não, vai movimentando. Aí o cego tem que ter essa capacidade cognitiva. Então, por isso que a gente treina todo dia para aperfeiçoar cada dia mais a jogada do pivô, uma bola que você joga voltando pro pivô, uma bola que você tem que fazer o passe quando tem 3 em cima de você. E quem orienta tudo isso, muitas vezes é o chamador que fica atrás do gol adversário. Ele fala... se você pegar um vídeo, pessoal que quiser dar uma olhada, tem no Instagram da CBDV, tem alguns vídeos explicando e mostrando como que é. E aí, quem tem esse trabalho de dizer se tem atleta na frente, se tem, por exemplo, o cara tá com a bola, aí tem dois zagueiros abertos na direita e mais 2 na esquerda. Aí ele fala, o meio tá livre, vem pelo meio. Ele que fica com esse papel. Demais. E aí, Michel, e como é que na sua poesia você começou a transplantar situações vividas e imaginárias para a literatura? Tem coisas incríveis, né? Nesse Crônicas de um Peladeiro mesmo, passa por vários assuntos, né? Desde isso que ele falou da comercialização do futebol, né? Que você usa o termo de futebol de código de barras, né? Sim. E tem também tem as coisas mais pessoais. Como é que é? Conta aí. Porque, por exemplo, eu percebo que um dos motivos que me motivou a escrever sobre futebol e pensar no futebol de várzea é porque hoje em dia a várzea tá copiando esse futebol comercial, né? Tá querendo se profissionalizar, levar ex-jogadores. Então, hoje você vai torcer pelo time do seu bairro, você nem conhece os jogadores mais. Porque eles não moram no seu bairro. Quando eu era pequeno, eu adorava ir nos jogos, ia lá no campo do Regina, lá é um morrão, então eu ficava na parte assim, puta, meu vizinho, o meu primo, não sei quem. Agora eu fui no jogo e não conheço os caras. Porque os caras, na verdade, são ex-jogadores ou jogadores que não estão em atividade. Ou então, alguns clubes também, times, né, contratam esses jogadores que já são os estrelões, assim, né? Que nem o Luiz Fabiano tá nos times de várzea, o Christian do Corinthians, o André Santos também, enfim. E aí, o que eu faço um pouco é de tentar resgatar essas histórias que é antes desse momento. Eu nem manjo tanto desse momento da várzea atual, assim, porque ela nem me atrai mais em assistir. Eu tô, hoje em dia, me interessado mais em assistir, por exemplo, Série A4, Série A3, eu gosto de assistir esses jogos, que eu tô morando mais no interior, então eu também gosto. E aí, nessas horas, é que você vai ver que tem os personagens que são aqueles caras do bairro que você sabe que é o jogador que, na real, mano, é o cara que vai no boteco também, que é o frentista de posto, que é o pedreiro, mas é um jogador do bairro, ele é o craque que todo mundo admira, né? Esse é um personagem. No meu livro Crônicas de um Peladeiro, eu conto que a primeira pessoa que me motivou, assim, a pensar como futebol, assim, de encantar os olhos, na verdade, foi uma menina chamada Geni, que ela era uma frentista também de posto, que morava perto da escola onde eu estudava. Então, quando tinha os intervalos na escola, ela era meio que o horário do almoço dela e ela ia pra escola lá jogar com a gente. E ela jogava bem pra caramba, então assim, eu adorava jogar junto com ela, tocar, tá no time dela e tal. E aí eu falo um pouco dela no livro também, né? Então, esses personagens que me motivam a escrever sobre futebol ainda hoje. Ou até, mano, os personagens que são do futebol também macro, que nem a gente tem o Cotonete, que é um personagem muito emblemático da torcida do Corinthians. É um cara que até ele meio que sumiu. Ninguém sabe se ele morreu ou se ele tá parado em algum lugar, vivendo em algum lugar. Ele é um dos fundadores da Gaviões da Fiel. E é um personagem que nos anos 80 ele aparecia muito na TV na época da Copa, porque ele tinha um blackão e é um cara banguela, negro, e que ele aparecia na torcida. Ele trampava ali na São João com a Ipiranga, vendendo ficha, cartão telefônico, enfim, cada um à sua época. E ele pedia patrocínio para as lojas lá no centro para ir para os jogos nas Copas. Ele ia pro México, foi pro Japão, enfim, essas Copas que vão ser no exterior, ele ia. E ele virou meio que o torcedor símbolo. Com esse futebol das arenas, esse tipo de personagem sumiu, né, mano? Sumiu mesmo. Não existe mais esse personagem. Agora quem paga... paga... tinha um tiozão gaúcho, né, também. Que também, ficava com ele também era uma bombacha, né, assim, tinha... Um tempo ele era meio sósia do Filipão. Então esses personagens sumiram do estádio porque o estádio virou uma coisa de turismo ou de show, né? É a arena, enfim. Então, Palmeiras que eu diga. Que as arenas, enfim. A gente não pode jogar em casa mais, né? Pode falar isso, Samir, porque o, jogo, né? o show virou prioridade ao invés do jogo. Eu vi que no último jogo tinha um palco lá. Então esses personagens me motivam. E a outra coisa, mano, é de pensar a poesia que tem no futebol, desde de uma ideia assim, pra ter jogo de futebol não precisa nem ter bola, mano. Porque quando a gente é moleque, a gente joga com a imaginação. Vai lá, Gui, ó,
Vou tocar aqui pra tu, vai Daniel, de cabeça agora pro Samir, vai Samir, chuta, é assim, mano. Não tem bola, já fizemos gol, já era, só correr pro abraço. E é aí que a literatura entra, porque é com a palavra, né, mano, que você transporta isso. Então, até na contracapa do livro eu vou dizendo, assim, que esse futebol é o futebol que a gente tem lá. É ou garrafa pet, ou pedrinha, ou lata, 2 chinelos de trave. Quando tá passando as pessoas, a gente para, e assim vai. 3 de cada lado, se chutar a bola longe, vai buscar. São regras próprias, né? Então, essa é a poesia do futebol que a gente não vai ver quando a gente liga a TV, ou então tá esperando, né, os prêmios, né, ou os grandes hinos, né, de música clássica da Champions League. Isso daí é só mesmo quem tá olhando com um olhar diferente, quem tá tentando olhar futebol e viver de outra maneira. São essas coisas que eu acho que eu tô tentando trazer para não deixar morrer dentro de mim mesmo essa paixão, assim. E você, Will, como São Paulino, foi muito em arenas aí ver o seu São Paulo? Pô, fui. Do ano passado pra esse ano, assim, eu dei uma parada. Mas Morumbi eu sempre tentava ir, assim, todos os jogos que dava. Porque eu falo pra minha companheira, ela é palmeirense por falar que é palmeirense. Não assiste nenhum jogo, nada. Se tá rolando um São Paulo e Palmeiras, eu falo, pô, você vai ter que torcer pra mim, você tá ligado? E aí eu falei, você nem assiste, né? Você vai torcer agora. Então, e ela fala muito isso comigo, assim, porque ela me vê, claro que assim, todo torcedor, não importa o time, você tá mais puto com o time do que você tá feliz com ele em vários momentos, né? E ela me via assim, né? Ficando, tipo, com raiva ou alguma coisa assim, com alguma coisa que deu errado, ou a gente perdeu um jogo e tal. E ela fala, pô, por que você continua assistindo? Se você tá sempre com raiva ou você não tá curtindo e tal. Eu falo, pô, se fosse escolha minha, pô, eu já tinha parado. Mas é que eu sou apaixonado pelo São Paulo. Tipo, eu não consigo não assistir, saber que tá um jogo acontecendo. E estando desse outro lado também, estando como atleta, pô, eu respeito muito mais o erro do outro. Hoje em dia, muito mais, assim. Quando tem um lance, assim, que, tipo, o cara tá correndo pra chegar na bola e, tipo, não deu. Ou ele tentou pegar, pegou meio de lado, foi longe, eu falo, pô, o cara tentou, tá ligado? Mas assim, quando... Antes você fala, antes eu tava, cara, por que esse cara tá aí, tá ligado? E agora eu falo, pô, porque em muitos momentos eu passo por isso também. Que eu tô dando meu melhor ali e às vezes as coisas não estão funcionando, ou não é o seu dia. Ou, sei lá, o time tá melhor encaixado e você ficou preso na marcação dele, sabe? Tem muito... Como tem 4 enquadras, tem muito essa coisa no rugby de duplarem em você, sabe? Porque eles sabem o ponto, quem é o ponto alto, quem é o ponto baixo. Então eles sabem que, pô, esse daqui ele vai dar o passe. Então a gente tem que fechar nele pra... Às vezes você não precisa ficar pressionando ele aqui, mas pressionando o passe que ele vai dar. Então ele tem muita estratégia, a gente tem uma jogada que é o trem, por exemplo, que a gente usa o meio ponto, né, os pontos baixos, que eles são mais devagar, só que eles têm uma gradezinha assim na frente. E essa grade é o inferno. Pô, você piscou, você não olhou ali a jogada, ele travou sua roda aqui, você tá preso nele. Então você vai ter que ficar fazendo força para tentar sair dele e os segundos rolando lá. Então, aí uma jogada é o trem, que é assim, esse ponto baixo, ele vai estar entre você e o inbounder, que é o cara que começa a jogada. Então, ele vai estar entre você e ele, porque ele vai proteger você pro passe, ele é o corta-luz. Então, ele vai te deixar receber a bola sem marcação e você usa a velocidade dele para ele ir defendendo você contra os outros jogadores. É um pouco o pivô no futebol. Isso. Faz a parede e tal. Ele Pode travar a cadeira do outro. Pode. Com a cadeira, tranquilo. Cadeira com cadeira, você pode fazer o que você quiser, assim. O que a gente não pode de falta, assim, é qualquer coisa que a gente tocar na cadeira do outro com a mão, assim, ou no corpo do outro, falta. Não tem como, porque aí não tem como a gente fazer isso. E tem a única falta, tem uma falta que acontece que é um flagrante, assim, que é o spin do jogo, que é quando você bate com a sua cadeira no final da roda da pessoa. Porque aí é certeza que ela vai girar e você vai cair. Sim. Então, isso daí é uma falta, sabe? Porque é como se fosse aquele contato
do futebol, que é aquele excesso de vontade ali, que você faz a mais. Você vem a mais e dá a trombada, sabendo que vai dar a trombada. E aí a gente tem muito isso, assim, que a gente vai aprendendo, né? No começo, pô, eu batia direto nisso e os caras falavam, pô, isso é flagrante. Aí eu falava, beleza, foi mal. Porque no começo você vai na vontade, você fala onde... você fala onde pegar, pegou, pô, eu vou... Vambora. E você, Samir? Como é que despertou a paixão pelo Palmeiras aí? Tem gente palmeirense na sua família? Você via muitos jogos na época ainda quem chegava? Tem meu tio, o meu tio é palmeirense. Todo mundo na família é corintiano. Só eu e meu tio é palmeirense. Caramba. Aí, até mandar um abraço pra ele. Um abraço aí, Altair. E foi assim, eu era meio, tipo, eu não torcia. Na verdade, eu não tinha muito eu acompanhava, assim, o Palmeiras. Era o time que eu mais tinha... o time que eu mais queria ver ganhar. Só que, na verdade, não via, assim... eu torcia pro que ganhava, sabe? Isso até os meus 8 anos. E aí, depois eu comecei a ver ele assistindo jogos, colocando no rádio. Na época era o rádio. Ele colocava... deixava no radinho lá tocando. E aí eu acompanhava. Aí eu vi, caramba, esse time só ganha, velho. Só ganha. Aí eu fui acompanhando, aí decorei o nome do jogador, aí pronto. Aí eu comecei a ficar doido, aí comecei a queria porque queria ir no estádio. E aí o que aconteceu? Meu tio tem um amigo que ele é corintiano, cara. Olha isso. E aí ele tem um contato com outro cara que é o Boca, que ele é da Mancha. E aí o que aconteceu? O Boca, ele falou pro Boca que eu queria conhecer o Dudu e tal, que minha vontade era conhecer o Dudu. Aí o Boca fez tudo, ele me levou no estádio, ele me deu uniforme, me deu roupa pra ir. Foi muito legal, foi muito legal. E aí a gente chegou no estádio e aí a gente gravou um vídeo pro Dudu. Só falando, ô Dudu, tenho muita vontade de conhecer, você é uma inspiração. Aí... ele repostou o vídeo, ele colocou o vídeo pro pessoal da Mancha, o pessoal da Mancha movimentou, Paulinho mandou lá pro Dudu, o vídeo chegou no Dudu. Inclusive, eu agradeço muito a eles aí. E aí, eles marcaram pra mim lá no CT, eu fui no CT conhecer ele. E, mano, na época, assim, eu não tava em umas condições muito boas. E até aquela época, eu tinha um pouquinho de... tive muita depressão, mano, sabe? Com a perda da visão. E aí, enquanto eu não me achava com o futebol, com o esporte, era meio complicado pra mim. Só que aí aconteceu isso. E aí eu fui no CT, conheci ele e tal, depois entrei no jogo com ele, no jogo do Avaí, que eu me lembro até hoje, foi 2-0 pro Palmeiras. Aí nos 2 jogos que eu fui, ele fez gol. Fez 3 gols nos 2 jogos que eu fui. E aí foi daí que começou a minha paixão pelo Palmeiras. Que demais, mano. E o Dudu é boleiro de verdade, né, mano? Você escolheu... Eu tô com maior tristeza aí, porque a gente tá precisando que ele volte, né? E ele... enfim, daqui a pouquinho. Tem uma história bonita no Palmeiras de um jovem, né? Que a mãe vai com ele narrar o jogo, né? Um jovem que é cego, é verdade. Né? É o Nicolas, né? Ele virou meio que um torcedor símbolo também, né? Você foi falando, eu lembrei dele, porque é verdade. Tem uma ideia também da mãe narrar o jogo, né? Então, muito demais. Uma conexão muito forte ali entre mãe e filho. E é engraçado, né? Porque essa coisa da narração também é um outro lugar que é bastante inclusivo nesse sentido, né, mano? Eu, muitas vezes, eu desligava a narração da TV do próprio jogo e ligava na 97, por exemplo. O rádio, mano. Porque o rádio é demais, mano. A única coisa do rádio emoção, é que o cara tá no meio da quadra, no meio do campo, aí tá na cara do gol, vou fazer o gol. O cara tá no meio do campo ainda, mano. Aí você, puta merda, não tava perto do gol. Aí fala, chuta, repõe o goleiro. Fala, então... mas não tava na cara do gol, já tá... E esse negócio de Palmeiras, eu trabalhei uma época no nosso Palestra, que era um canal do Mário Betti, né, do Palmeiras, e eu gravei o Nicolas, uma história incrível também. E era muito doido, porque a época que eu tava trabalhando pra eles, era a época que, assim, a gente era saco de pancada do Palmeiras. Né? E era assim, era o gol do meio de campo do Robinho, eu tava indo trampar, sabe? E aí todo mundo era palmeirense e os caras sabiam que eu era São Paulino, né? E aí quando chegava pós-clássico, era maravilhoso, adorava. Os caras falavam, e aí, gostou do gol? Quando eles iam falar, tem um negócio no vídeo que você podia fazer, aí ele mostrava no celular, era o gol do Robinho, sabe?
Então é muito bom. Mas a tiração de sarro do esporte também é muito boa, né? Michel, pra gente encerrar aqui, porque nós estamos chegando nos finalmente da nossa conversa, eu queria pedir pra você ler aí um texto pra nós. Coração feito a mão. Eu acho até que tem a ver, porque eu agora tenho feito uma ideia de tentar rememorar um pouco essa ideia do rádio. E porque sempre também, como a gente também praticou a literatura que tem muito do oral, né, mano? No saraus, enfim, essa ideia de falar poesia falada, eu fiquei pensando, como é que a gente pode fazer pro texto também ter vida, não só... O texto de prosa, né? Ter vida não só na página, mas também na hora que a gente tá ouvindo. E no futebol é essas narrações aí, né? Os caras que narram jogo de futebol, eles são... Fora que tem uma coisa que né? Tipo, acho que o futebol, ele tem um lugar também de organizar, que acho que involuntariamente todos nós passamos por isso, né? Que é organizar nossa masculinidade também, né? Ele dá um lugar ali de reflexão, de pensamento, de coletividade, né? De várias coisas que muitas vezes, como homens, a gente tem o sentimento tolhido, aí você vê no estádio os caras se abraçando, se beijam. O desconhecido, né? Desconhecido, você não conhece a pessoa e se abraça e tal. Isso é um mote forte. Eu escrevi esse texto um pouco pensando nisso também, de qual eram os homens que não estão também sendo... que estão sendo ignorados no futebol, mesmo nesse futebol macro, aí, nesse futebol hegemônico e tal. Então é pra esse craque. Então é assim, coração feito à mão. Vai ser um reboliço tremendo o dia que ele, o craque maior, o ídolo da geral intocável, tomar as rédeas da situação e falar pra todo mundo ouvir o que se deve. Tomara que seja num domingo no jogo ao vivo que ele faça 3 gols. Nada mais, nada menos. Um de cabeça, um de voleio e um de pênalti. Que ele seja aplaudido em pé até pela torcida adversária. Unanimidade. Será um dia daqueles em que os repórteres farão filão brombro pra ter a sua palavrinha, pra dizer da atuação, pra perguntar se ele quer ir jogar na Europa, pra dar o prêmio de melhor da partida. E nesse dia ele vai sacudir as estruturas, soltar a voz. Não terá juiz e nem bandeirinha que anulará a sua legitimidade. Não terá técnico e nem capitão com conselhos morais. Nem assessor de imprensa e nem empresário pra amenizar. Poderoso como que ele dirá o que quer com todas as letras. Fará questão de ficar de frente pra câmera da emissora de maior audiência, no link ao vivo, pois ele sabe que depois dos gols e das comemorações carinhosas, os microfones serão como urubu cercando a notícia. E nesse dia, depois dos 3 gols, do baile em cima do maior rival e da comemoração, com o coração feito à mão, ele vai caminhar lentamente, no final do jogo, sem camisa, numa roda iluminada no meio-campo, e vai esperar a inocente pergunta. E aí, craque, depois de ser o cara do jogo, fala pra gente, pra quem foi tanto beijo e tanto coração nas suas comemorações? Quem é a inspiração da sua bela atuação? E ele vai dizer, de cabeça erguida e olhos na retina do país: ah, os meus gols são dedicados pro meu namorado, o Apolo. Eu te amo, meu amor, um beijo. Esse jogo é seu. É isso. Viva! Essa é a intenção aí também, porque a gente vai escrever sobre futebol. E o futebol é algo que tá na vida de muita gente, né? É muito comum. Mesmo quem não gosta de futebol, de alguma maneira vive ele. E eu fiquei pensando, quais são as histórias que dá pra contar na literatura pra trazer a surpresa, pra trazer aquilo que não é dito. Aí, esse craque, ele tenta então falar de um jogador que ele existe, mas ele tá silenciado, né? No mundo da bola, né? Total. Ele só não... Ele existe, mas Existe. ele tá... A gente sabe que tem vários. Tem vários, né? Exatamente. Muito bom. Gente, queria pedir aí o Will e Samir também para dar suas últimas palavras e a gente encerrar aqui por hoje. Bom, só agradecer, muito bom. Eu sou suspeito também porque eu amo documentário, eu amo ouvir história. E, pô, ouvir a história de vocês aqui hoje, poder participar e contar um pouco da minha é maravilhoso. Quem puder seguir o Ronins Rugby, é a nossa página lá, nosso time. E só agradecer vocês aí. E para conhecer seu trabalho audiovisual, como é que faz? Qual que é o @? No Instagram tá will_PRD, que é de Prado, né? Uma galera acha que é produção, eu falo, não, é meu sobrenome só mesmo. E também as coisas do Acreditando sou eu que estou produzindo, se quiser ver. E a gente está com esse novo documentário aí, que a gente está na produção, então a gente está buscando recurso também para finalizar ele. Legal. Que é um documentário que chama Movimento, Acreditando na História, que a gente conta a história de atletas de paradesporto e conta desde como chegou até lá, como é o esporte, e terminando no como vai a sua expectativa nas Paralimpíadas. E a nossa ideia
é que mostrar nas Paralimpíadas também. Então a gente está em busca desse modo para finalizar o filme, né? Legal. Que aí a gente está com o Felipe Costa, que é ele tem uma ele também teve uma deficiência que deixou ele paraplégico. E aí ele, com toda a história dele, né, ele decidiu montar esse centro integrado. Legal. E aí ele tá comigo na parte do roteiro, tá fazendo as perguntas também lá na hora, então a gente tá nessa caminhada junto. E é uma coisa legal porque é difícil ter documentário sobre deficiência que é feito por uma pessoa com deficiência. Sim. E o nosso está sendo produzido por 2 pessoas com deficiência. Então Legal é uma caminhada que a gente tá lutando aí pra estar em todo lugar aí esse filme daqui pra frente. Valeu. E Samir, você, como é que faz para te achar nas redes? E conta também aí quais são os próximos passos aí seu também com a seleção, com o clube que você joga lá na Paraíba. Meu Instagram tá Samir_Santana. Procura lá. E eu tô com uma lesão agora, cara, pubalgia. Tô cuidando dela, tá bem complicado, mas tô melhorando, graças a Deus. E queria agradecer vocês aí pelo convite. Foi uma satisfação estar com vocês, o Will, você, Daniel, Michel, e foi muito bom estar aqui. Valeu. Da hora, obrigado, mano. Agradeço também, mano. Daniel, Will, Samir, satisfação poder Tamo trocar junto. essas histórias, informações. Nossa, a gente sai daqui alimentado, assim, pros caminhos, assim, que a gente tem trilhado. Muito obrigado. E como é que faz pra te achar nas redes, Michel? E conta também aí as redes do Sarau Elo da Corrente, Sim, né? Que você sim. também Então. organiza lá. A gente falou pouco até do Sarau. É verdade. O Sarau, que a gente faz em Pirituba já também, desde 2007, o Sarau Elo da Corrente. Então é isso, @Sarau Elo da Corrente 2007 no Instagram. E do meu trabalho é @Michel Iacchiniman, que é o meu trabalho também autoral, enfim, que eu movimento lá. E a gente tá aí também buscando publicar livro, fazer eventos e vamos em frente. Da hora. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Assistam os outros episódios. Acompanhem lá também a biblioteca do audiolivro Dona Edith. E é isso aí. Obrigado por mais um Na Bolinha do Zóio. Segue a gente no Instagram e... Pum!